Nunca foi tão pertinente e tão relevante nós falarmos sobre o caminho da vida em tempos de pandemia. Em tempo em que as pessoas estão se divorciando, aumenta o número de divórcios em todo o país, as pessoas estão completamente desesperadas e algumas com razão e outras talvez por não saberem lidar com as suas emoções ou com as coisas que estão acontecendo nesse tempo de pandemia. São grandes os desafios que todos nós enfrentamos nesse momento. E eu acredito fortemente que é muito importante nós falarmos sobre o sentido da vida, sobre propósito, sobre o caminho da vida. Olha só, você já se perguntou por que algumas pessoas elas alcançam resultados e outras não? Porque a vida de algumas pessoas é uma inspiração e outras é um alerta para todos nós. O que traz e o que dá qualidade, o que dá propósito, sentido à vida de algumas pessoas, enquanto outras pessoas simplesmente a vida e o exemplo que elas trazem para nós é um alerta. Porque algumas pessoas nos inspiram e outras simplesmente nos levam a repensar a forma como nós lidamos com a vida. Por que isso acontece? Você já se perguntou? Você já fez essa pergunta? Eu já fiz essa pergunta dezenas de vezes. E, de fato, essa pergunta é que me fez refletir muito na minha vida, na jornada de vida. De fato, eu passei por grandes problemas, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando agora nesse momento, eu não sei qual é o conflito, qual é o problema que você tem enfrentado nesses últimos dias, mas eu quero te dizer que eu já enfrentei muitos problemas, muitos conflitos. Na minha infância, por exemplo, houve tempo de densas trevas, as quais toda a minha família passou e pela graça e misericórdia de Deus nós conseguimos superar aquilo. E eu, especificamente eu consegui de fato observar e aprender o que me levava a fazer determinadas coisas. Eu acho que a grande sabedoria que todos nós devemos ter é aprendermos a entender o porquê nós fazemos determinadas coisas. Por que nós fazemos o que nós fazemos? E o que leva a cada um de nós fazermos aquilo que de fato fazemos. Isso é muito importante nós entendermos essa dinâmica, porque ela nos leva a refletir profundamente sobre como nós podemos mudar determinadas circunstâncias, determinadas coisas na nossa vida. Eu resolvi acreditar desde muito jovem que Deus não dá privilégio a alguns e deixa de dar privilégio a outros. Não. De fato, Deus criou cada um de nós com a singularidade, com potencial, com dons, com talentos, para servir e para fazer diferença nesse mundo. Eu criei desde cedo que esse potencial, essa singularidade que cada um de nós temos, que fomos criados segundo a imagem e a semelhança de Deus, é para que a gente faça diferença no mundo, para que a gente sirva as pessoas, para que a gente ame as pessoas, para que a gente deixe um legado aqui, porque a vida é mais do que comida e bebida. E quando eu reflito sobre a minha trajetória, eu observando tudo que estava à minha volta, as circunstâncias mais diversas que eu passei, e vendo pessoas tendo resultados na vida e outras não, eu descobri um padrão, sabe? Existe um padrão na vida das pessoas que têm sucesso, na vida das pessoas que alcançam resultados, e esse padrão eu fui observando e te extraí 3 princípios que eu apliquei na minha vida. E eu quero aqui agora compartilhar com você esses 3 princípios que eu acredito que fará toda a diferença na sua vida, se você aplicar. Esses 3 princípios não são mágicas, são desafios. Você vai ter que investir muita energia para aplicar esses princípios na sua vida, se de fato você quer ter resultados. Antes de nós entrarmos nesses 3 princípios, eu quero te contar uma história, que talvez você não saiba. Você sabia que eu já mendiguei, já fui mendigo, já mendiguei o pão. Eu já pedi comida de porta em porta para não passar fome. Eu e toda a minha família. À época, eu e meu irmão mais velho, a minha mãe, quando ela visitava açougue por açougue, pedindo carcaça, ossos de boi, para cozinhar, para a gente não passar fome. E quando ela não encontrava, eu saía de manhã, de padaria em padaria, pedindo pão velho para levar para casa, para não morrer de fome. Eu e meu irmão mais velho. E quando eu tinha 6, 7 anos, isso acontecia quando eu tinha 6, 7 anos.
E eu lembro quando era época de feira, eu saía de madrugada de casa, ia para a feira ajudar os feirantes a organizar as verduras, atender clientes, para no final receber um punhado de verduras podres, estragadas, a que sobrava para me levar para casa para não morrer de fome. Esses foram um dos detalhes que eu vivenciei na minha infância. Quando eu gravo esse vídeo hoje aqui na minha cidade, está muito frio. Eu estou com uma blusa hoje confortável, embora eu esteja aqui na área de lazer. O vento frio. O meu sonho era ter uma blusa de frio, o meu sonho era ter um calçado para ir para a escola. Essas coisas básicas que a maioria das pessoas possui, eu não possuía. Mas, no entanto, eu decidi fazer 3 coisas desde tenra infância, porque eu queria ter resultado da minha vida e eu acreditei que Deus não dá privilégio só a algumas pessoas. Porque algumas pessoas, elas nascem num berço simples, não nascem no berço de ouro. São pessoas, às vezes, até pobres, até escassas de recursos, e elas nos inspiram com o passar do tempo. E algumas pessoas que nascem em berço de ouro, ao contrário de outras, elas são um exemplo de alerta para a gente, porque elas terminam a sua vida com inúmeros fracassos em todas as áreas da vida. Então não é nascer no berço de ouro que vai determinar que eu serei uma pessoa melhor. E também não é porque eu fui mendigo e depois me tornei um empresário, ainda jovem, com a rede de drogarias. Eu não acho que isso é um suprassumo, mas de fato houve uma mudança de mentalidade, uma mudança de posicionamento na vida que me fez de mendigo a empresário, e o que é mais importante para mim hoje, eu tenho uma família. Eu não julgo ter alcançado tudo que eu almejo, mas eu possuo uma família que eu amo, que eu respeito. Eu tenho uma esposa maravilhosa que está comigo há 25 anos, vai fazer 25 anos. Tem 2 filhas maravilhosas, então eu me julgo um homem milionário hoje, por ter uma família, por ter uma esposa, por ter um casamento saudável, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença na vida da gente. E aí, como é que a gente, então, você, independente da situação que você está vivenciando agora, independente do momento que você está vivendo agora, o que você pode fazer? Quais são esses princípios que eu aprendi, que fizeram toda a diferença na minha vida, e eu acredito que se você aplicá-los na sua vida, vai fazer também toda a diferença na sua vida. A primeira delas é que a gente precisa elevar os nossos padrões. Sim, elevar os nossos padrões. Elevar os padrões significa que tipo de vida você quer ter. Ou o que você não quer mais na sua vida. Você não quer ter mais um casamento ruim, você não quer ter mais uma família ruim, um relacionamento ruim com seu filho, você não quer mais um emprego ruim. Então é preciso que você eleve os seus padrões. É preciso que você risque da lista da sua vida aquilo que te leva para o buraco, ou aquilo que te leva para baixo, que te põe para baixo. É preciso que você abandone isso. É preciso que você pontue claramente aquilo que você quer na sua vida e aquilo que você não quer, e aquilo que você não vai tolerar mais. Não pense que isso é simples. Vai exigir de você muita energia investida para você trabalhar em prol daquilo que de fato você quer ser na vida. Porque há pessoas que vivem como se elas não tivesse uma jornada. Então é preciso que você estipule um propósito de vida. O que você quer ser? Qual tipo de casamento você quer ser? Uma vez que você pontue aquilo que você não quer ter, o que realmente você quer para a vida? Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então é importante que você pontue aquilo que de fato vai fazer diferença na sua vida. Esse é o primeiro princípio. A segunda coisa é você precisa mudar a mentalidade. Você precisa mudar, sabe? Crenças limitadoras, coisas que você acredita que limitam você. Por exemplo, se você acredita que você sempre será um mendigo, você sempre será um mendigo. Se você acredita que não há mais expectativa de mudança para a sua vida, certamente não haverá nenhuma expectativa de mudança. Se você acredita que a vida não tem sentido e propósito, certamente a vida não terá, porque você acredita assim. Sabe que é mágico na mente humana, que é complexo na mente humana? É que as nossas convicções, elas moldam o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso agir. Então, como você pensa, aquilo que você acredita, as suas convicções, elas podem ser tanto limitadoras quanto também convicções que levam você para onde você precisa. Então é preciso que você mude todas as convicções que te limitam.
sabe? Aquelas coisas que você ouviu quando criança, que você nunca ia ter nada, que você nunca ia fazer nada, que você nunca ia conseguir absolutamente nada, porque você é pobre. E pobreza é uma mentalidade. A pobreza não é a falta de recurso, a pobreza não é o lugar que você mora, a pobreza não é o morro que você mora, a pobreza não são as dificuldades que você enfrenta, não. A pobreza é uma mentalidade que muitas pessoas a consomem e a têm como uma palavra última para a vida, e elas não acreditam que elas podem chegar em algum lugar. Agora, isso não é tão simples assim mudar, porque dependendo do ambiente que você vive, das pessoas que você se conectam, certamente você será fortemente influenciado. Mas uma coisa você precisa fazer: as suas convicções não te formam, e você não é formado pelas suas convicções. Você não pode ser formado por elas. De fato, elas determinam como você pensa, como você sente, como você age. E tudo que você experimenta na vida tem a ver com as suas convicções. É por isso que você precisa abandonar todas as convicções que limitam você. Tudo aquilo que limita você de ser quem você quer, de ser quem você foi chamado por Deus para ser. Porque dentro de você tem um propósito aí. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus para ser muito mais do que você talvez imagine agora. É preciso que você acenda essa centelha, sabendo para onde você precisa ir, quem você quer ser e rompendo com tudo aquilo que limita você. A terceira coisa, o terceiro princípio que eu tenho aplicado na minha vida a cada dia, é que é preciso mudar os meios, os veículos que nos levam para onde a gente precisa. É preciso mudar a nossa estratégia. Essa é a palavra que as pessoas mais utilizam, embora eu não goste muito de aplicá-la no caminho da vida, mas a estratégia diz respeito a um caminho, a uma jornada que você vai trilhar para chegar no ponto B, sair do ponto A para chegar no ponto B. Então é preciso que você mude, porque não dá para a gente chegar aonde a gente precisa utilizando os mesmos caminhos antigos. Não dá para chegar aonde eu cheguei simplesmente levantando de manhã ajudando os feirantes. É nobre o papel do feirante, mas não é nobre para um jovem que sonhou e que sonhava e que sonha chegar em determinados lugares. Eu tive que estudar, eu tive que fazer grandes coisas para chegar onde eu cheguei. E não julgo ter chegado muito ao lugar onde eu preciso, a lugares grandiosos não, mas o que é mais importante é ter uma família que te ama, ter uma família que te ampara, que te apoia nas suas decisões e aquelas que são pertinentes a tudo que diz respeito à família. Portanto, é preciso que você mude, então, o caminho, você mude a jornada, mude a sua trajetória. E eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta, mas se você quer ter uma vida abundante, uma vida nova, viver em novidade de vida, você precisa, de fato, mudar o caminho, mudar a jornada, mudar o veículo que te conduz aonde você precisa. Que Deus te abençoe fortemente. Até a próxima. Forte abraço.